Meu nome é Marcelo, que é com base no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema é justamente o Espiritismo, como qual é o nosso destino, a qual cada um de nós aqui como espíritos estamos fadados. Porque cada um de nós aqui como espíritos estamos buscando. Por que nós falamos como espíritos? Porque é muito difícil quando nós estamos envolvidos nos nossos interesses, nas nossas preocupações materiais, nós nos vermos como espírito. Nós nos enxergarmos como de fato nós somos. Nós nos enxergamos apenas como nós nos vemos no espelho. Mas nós esquecemos que nós somos espíritos. Esse é o grande X da questão, para que nós possamos entender o que Jesus veio nos ensinar há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos. Se nós não conseguirmos nos enxergar como espíritos, todo o ensinamento que Jesus passou para nós lá atrás, e obviamente ele não passou tudo porque nós não teríamos condições de entender, muita coisa ficou ainda a ser passada, a ser esclarecida em um determinado momento, assim como ele mesmo nos prometeu, quando esteve entre nós, que ele enviaria o Consolador prometido. No momento certo, quando nós estivéssemos aptos e capazes de entender a mensagem dele, que lá naquela época ficou ainda muita coisa a ser passada e compreendida por nós. Como o Roberto muito bem falou, nós temos etapas. Assim como na escola, nós vamos passando por fases, por séries, para ir nos aperfeiçoando e poder ampliar a nossa mente para poder compreender melhor. Hoje nós estamos nesse estágio de compreender. Hoje nós somos capazes de compreender exatamente o que Jesus tentou nos passar lá atrás, quando ele nos prometeu o Consolador prometido, que hoje nós sabemos, muitos de nós questionamos, o Consolador prometido é o Espiritismo. O Consolador prometido é justamente os ensinamentos que Jesus nos passou, e hoje o Espiritismo veio nos lembrar. Por que nos lembrar? Porque talvez nós tenhamos esquecido esses ensinamentos. Nesse capítulo, está bem claro que ele veio relembrar aquilo que Jesus nos passou e dizer aquilo que não foi dito, aquilo que nós não tínhamos condições de entender lá naquela época, naquela ocasião. Hoje, transformados com nosso intelecto e nossa capacidade de interpretação e compreensão bem mais ampla, nós podemos entender. O que nós podemos entender? De onde nós viemos, para onde nós vamos e por que nós estamos aqui. Essas são as três questões que nós devemos reforçar no nosso dia a dia e tentar entender melhor. Porque senão a nossa vida, como o Roberto falou, não faz sentido algum. Eu gosto muito de chamar essa reflexão, pois hoje o Espiritismo vem nos lembrar, vem reforçar aquilo que nosso Mestre Jesus nos disse lá atrás, e veio nos mostrar que Deus é justo e é bom. Veio mudar aquela perspectiva que nós tínhamos. Eu estou falando nós. Por quê? Porque talvez muitos de nós vivenciamos essas oportunidades, essas experiências lá atrás, há 2000 anos atrás, como espíritos, em outros corpos, obviamente. E hoje o Espiritismo nos esclarece que a nossa vida verdadeira não é essa. Essa é uma etapa da nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual. O Espiritismo vem nos reforçar, vem reforçar em nós a fé na vida futura. Qual a vida futura? A vida espiritual. Essa etapa aqui é apenas uma passagem que nós estamos tendo na Terra para nos aperfeiçoar, para aprender, para nos educar, como o Roberto falou. Para aprender aquilo que nós não aprendemos lá atrás. Para relembrar aquilo que nós esquecemos no decorrer da nossa existência, nossa jornada. Os ensinamentos que Jesus nos passou e tudo aquilo que nós aprendemos até mesmo antes dele. Mas hoje o Espiritismo tem como modelo e guia justamente Jesus. Muitas pessoas desconhecem o fato, essa informação, de que o Espiritismo nada mais é do que seguir os passos do nosso Mestre Jesus. Tentar seguir os passos dele. Tentar colocar em prática aquilo que ele nos ensinou. Esse é o Espiritismo. Essa é a essência do Espiritismo. O Espiritismo vem nos mostrar de uma forma bem clara, bem coerente, o porquê nós estamos aqui. Coisas que até então
Questões que até então nós tínhamos dúvidas que pairavam no ar. Por que eu sofro? Por que eu nasci em determinada família? Por que existem pobres? Por que existem ricos? Por que existem pessoas que nascem, crescem, têm uma longa vida na Terra, pessoas que nascem e têm idade e desencarnam? Por quê? Questões essas que até então não nos explicavam. Questões essas que para nós eram incógnitas. E hoje o Espiritismo nos explica exatamente o porquê que existem essas diferenças sociais, humanas, por que existem doenças, por que existem pessoas sãs, por que existem pessoas que duram mais, pessoas que vivem menos. Tudo tem um porquê. O Espiritismo veio trazer esse esclarecimento para nós. Veio tirar esse véu que nós tínhamos sobre nossos olhos que não nos permitia entender. Por que nós hoje fazemos parte de uma determinada família? Por que nós temos nossos algozes, nós temos nossos inimigos? Por quê? Por que nós conhecemos uma pessoa hoje e amamos mais do que um irmão consanguíneo? Por que muitas vezes nós não conseguimos amar as pessoas que estão ao nosso lado, que fazem parte da nossa família? Por quê? Por que nós estamos hoje aqui, numa segunda-feira, esse horário? Por que nós estamos passando por determinadas dificuldades e determinadas provas? Estamos talvez sendo acometidos de uma determinada doença, uma determinada dificuldade financeira. Por quê? A grande questão, a grande reflexão que eu procuro sempre trazer, nós sabemos que Deus é bom e justo. A sua justiça e a sua bondade está justamente nas oportunidades que nós estamos tendo. Porque se nós avaliássemos somente pelo ponto de vista material, ponto de vista físico, ponto de vista dessa existência que nós estamos hoje trilhando, desse período da nossa jornada, Deus não seria nem justo nem bom. E onde está a justiça divina? Alguém nascer com determinadas situações, dificuldades financeiras, físicas, questões de saúde, e outras pessoas nascerem abastadas, sãs. Onde está a justiça? Se nós limitássemos a nossa existência apenas a essa existência, como Deus poderia exigir de nós ou esperar de cada um de nós o mesmo entendimento em condições completamente adversas? Seria privilégio de um e não privilégio de outro? Essa é a grande questão que a gente tem aqui. Nós temos que avaliar. Por isso que a nossa vida não se limita apenas a essa existência. As diferenças sociais, humanas, as provas, as dificuldades, as adversidades da vida são justamente testes e provas que cada um de nós precisa passar. Esse é o grande consolo, o grande conforto que o Espiritismo nos traz, em saber que isso aqui é apenas uma passagem para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Que nós teremos quantas oportunidades nós precisarmos para poder entender, para poder pôr em prática, para poder compreender, para chegar no nosso objetivo como espíritos, que era a questão de sermos espíritos puros, não temos mais maldade, não temos mais ódio, nem raiva, nem egoísmo dentro de nós, que nós carregamos. Por isso nós estamos aqui hoje. O Espiritismo também é bem claro nesse sentido, ele não está por sua copeneira, por isso que quando o Roberto se referiu que é difícil, muitos adeptos ao Espiritismo, porque o Espiritismo ele é bem claro. Depende única e exclusivamente de nós, de mais ninguém. A nossa mudança parte de nós mesmos. Jesus veio nos mostrar o caminho. Jesus nos mostrou quais são os instrumentos e as ferramentas que nós podemos utilizar para chegar no nosso objetivo. Mas só depende de nós, de mais ninguém. O Espiritismo, nesse sentido, ele é muito claro. Por isso que ele nos traz para a responsabilidade da nossa vida. Nós somos responsáveis pela nossa existência hoje. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós precisamos passar e que nós estamos passando. Mas ninguém. Nós passamos por essa fase em que nós tínhamos que sempre achar culpado pelas nossas dificuldades. Nós passamos pela fase em que nós nos colocávamos na condição de vítima, pois nós sabemos que não existem vítimas.
Hoje nós sabemos, o Espiritismo nos esclarece que não existem injustiçados. Como muitas vezes nós nos sentimos, é natural. Nós não estamos dizendo aqui que não nos sentimos, não nos sentiremos ou não estamos nos sentindo. É natural. E faz parte de um processo de crescimento. E isso faz parte da nossa história. Faz parte de quem nós somos, em essência. Nós carregamos essas limitações, nós carregamos esses sentimentos, nós trazemos enraizados em nós todas essas mazelas. Estão enraizadas em nós espíritos, na nossa essência, não no nosso corpo. Hoje o Espiritismo nos esclarece também, assim como o Roberto nos esclareceu muito bem, que as nossas doenças são reflexo dos nossos sentimentos negativos, somatizados. Nós vamos somando, somatizando, acumulando, até o momento que eles têm que sair para fora. E como que eles saem para fora? Como que eles se manifestam? Muitas vezes através de doenças no corpo físico, que é a limpeza que está sendo feita. Aí eu gosto de trazer essa questão. Nós muitas vezes encaramos uma doença como um castigo, como algo ruim para nós. Mas nós não nos esquecemos que muitas vezes essa é a limpeza que está sendo feita no nosso corpo espiritual. E dependendo da forma que nós a encaramos, aí depende da forma que nós a encaramos, sem revolta, sem tristeza, sem mágoa alguma, nós nos livramos daquela chaga que nos acompanhava, talvez encarnações após encarnações. Que através dessa encarnação, através dessa situação que nós estamos vivenciando hoje, nós não vamos levar para uma próxima. Tudo depende da forma que nós conseguimos encarar a nossa vida. As nossas dificuldades, as nossas provas, sejam elas quais forem. Aí nós podemos pensar assim, bom, a minha prova é muito mais difícil do que uma pessoa do que outra pessoa. A forma que nós encaramos, sim, é. O Espiritismo, em momento algum, diz que nós devemos menosprezar as nossas dores. Não, bem pelo contrário, nós devemos lutar para que nós não tenhamos tantas dores. Nós devemos fazer o possível para que a gente consiga ter qualidade de vida, mas nos mostra também que, como nós encaramos, dependendo como nós encaramos a dor e potencializamos o nosso sofrimento, ela pode gerar muito mais sofrimento nessa ou em outra encarnação. Tudo depende do ponto de vista que nós avaliamos. Nós costumamos sempre ver pelo lado material, ver o ponto de vista material. Encarar as dificuldades como sendo apenas hoje ou agora, e nos esquecemos que tem um amanhã. Uma reflexão que é muito bom nós fazermos é: quantos de nós aqui já passamos por situações difíceis na vida até hoje? Até chegar aqui, hoje. Seja ela qual for. Essa é uma reflexão que eu convido a cada um a fazer intimamente. As piores dificuldades que nós já passamos na nossa vida até hoje. E se é que estamos passando. E estamos aqui. Lá atrás, quando estávamos vivenciando essas provas, essas situações difíceis, muitos de nós talvez nem tínhamos esperança, tínhamos perdido a esperança e não víamos uma luz no fim do túnel. Nós estamos aqui. Aprendemos com aquela circunstância, aprendemos com aquela prova. Foi para nós uma prova. Como o Roberto muito bem colocou, fomos educados com aquela situação, com aquela situação difícil. E assim, vamos vivenciando outras existências como já vivenciamos até hoje. E quando que Jesus nos ensinou isso? Isso tudo que está sendo dito aqui na frente foi o ensinamento do nosso Mestre Jesus. Hoje, segundo o Espiritismo. O Espiritismo veio esclarecer esses ensinamentos que ele passou para nós lá atrás. Só que nós não tínhamos entendido. E ainda temos dificuldade de entender hoje. Muitas vezes temos dificuldade. Mas ele veio nos ensinar justamente isso, exatamente isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fez a codificação, os 5 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo nos ensinam justamente isso. O primeiro dele, quando o título é Não Vim Destruir a Lei, quando Jesus veio entre nós, ele disse que ele não veio destruir a lei. Ele veio dar cumprimento a ela, a lei de Deus, a lei do amor.